Se você teve coragem de apertar o play, sente-se à beira da fogueira. Deixe o like, se inscreva e prepare-se para o próximo mistério. Em outubro de 1958, na pacata cidade de Long Island, Nova York, uma família mudou-se para uma casa aparentemente normalé, mas o que parecia ser um novo começo transformou-se em um verdadeiro pesadelo. Essa é a história de uma casa que sangrou literalmente. Uma casa onde objetos voavam pelo ar, gritos ecoavam sem origem, e paredes manchavam-se de vermelho vivo, como se estivessem chorando sangue. Esta é a história da família Hausner e da casa que sangrava. Os Hausner eram uma família judaica tradicional, compostos por Harry e sua esposa Jean e seus 3 filhos pequenos. Eles alugaram uma casa modesta em Old Country Road, em Levittown, uma comunidade planejada conhecida por sua tranquilidade. Era o tipo de lugar onde nada acontece, casas iguais umas às outras, gramados bem aparados, crianças brincando na rua e vizinhos cumprimentando na rua. Era o lar perfeito para uma vida tranquila. Tudo parecia perfeito até que os fenômenos começaram. Foi numa noite fria de novembro, quando tudo explodiu. Jean acordou assustada com barulhos vindos da cozinha. Ela desceu e encontrou a cozinha destruída. Panelas espalhadas pelo chão, pratos quebrados, armários abertos, como se alguém tivesse revirado tudo em busca de algo. Ninguém havia entrado na casa. Harry desceu logo depois, tentando entender o que tinha acontecido. Ele olhou ao redor, mas não viu nenhuma explicação lógica, nenhum sinal de invasão. Nenhum estranho nas ruas, apenas silêncio e destruição. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu dias depois. Uma das paredes da sala começou a vazar líquido vermelho. Não era tinta, era grosso. Escorria pelas tábuas e deixava cheiro metálico. Jean tocou o líquido e sentiu um frio incomum, quase congelante. Ela chamou Harry, que tentou limpar, mas o sangue reaparecia horas depois. Era real, e ninguém sabia de onde vinha. Logo vizinhos começaram a falar, amigos evitavam visitar a casa. As crianças da família contavam histórias sobre vozes no corredor e figuras escuras nos cantos dos olhos. Jean jurava ouvir sussurros durante a noite, palavras que ela não conseguia entender, mas que faziam seu coração acelerar. Harry, embora cético, começou a sentir a mesma inquietação. Até as crianças passaram a ter medos inexplicáveis. Uma delas chorava todas as noites, dizendo que alguém estava olhando para ela. Foi então que a mídia chegou. Jornais locais publicaram manchetes sensacionalistas. Casal relata fenômeno paranormal em Levittown. Na Nova York dos anos 50, o caso se espalhou como fogo diante do burburinho. Parapsicólogos e cientistas entraram em cena. Um grupo liderado pela Parapsychology Laboratory of Duke University decidiu investigar a residência. Equipamentos foram instalados, câmeras gravaram dia e noite, testemunhas independentes foram trazidas e os fenômenos continuaram. Uma garrafa de leite intocada começou a deslizar sozinha sobre a mesa. Em outro momento, uma voz distorcida sussurrou no microfone: "Deixe-nos em paz." As paredes sangravam com frequência. O líquido foi analisado e, surpreendentemente, continha traços de hemoglobina humana. Embora nenhum ferimento ou fonte biológica fosse identificada, à medida que o tempo passava, a pressão aumentava. Padres locais ofereceram exorcismos, psiquiatras sugeriram histeria coletiva, mas nada parecia resolver. Alguns membros da comunidade religiosa afirmaram que aquilo era obra do mal, uma entidade que habitava a casa, alimentando-se do medo da família. Jean relatou ter sonhos vívidos com uma figura encapuzada que dizia: "Este lugar não é seu." Ela passou a ter ataques de pânico constantes. Harry perdeu o sono. As crianças desenvolveram medos inexplicáveis. A família estava à beira do colapso. Depois de semanas de terror, os Hausner tomaram uma decisão difícil: abandonariam a casa. Naquela noite, antes de sair, Jean escreveu uma carta endereçada ao que quer que estivesse ali, uma espécie de adeus silencioso.
Segundo ela, naquela noite, a casa ficou em completo silêncio pela primeira vez. Quando saíram, o aluguel foi devolvido ao proprietário, que rapidamente vendeu o imóvel. Nenhum outro morador relatou problemas após a partida da família. A casa ainda existe hoje. Muitos dizem que é melhor não mexer com o passado. O caso da casa que sangrava permanece até hoje como um dos mais intrigantes da história paranormal americana. Sem fantasmas clássicos, sem assombrações óbvias, apenas uma presença invisível, violenta e misteriosa. Você acredita que foi algo sobrenatural? Ou talvez tenham sido forças psíquicas da própria família manifestando o medo e a angústia? Se você passar por Levittown e alguém lhe contar sobre uma velha casa em Old Country Road, pense 2 vezes antes de entrar. Porque algumas casas não são apenas construídas de tijolos e madeira, elas são feitas de segredos de medo e às vezes de sangue.